Salmo 126 é muito maravilhoso, que diz respeito à restauração, tanto uma recordação de uma restauração pretérita, ou passada, como uma oração para uma restauração presente, atual. É a alusão ao retorno do exílio babilônico. O povo de Deus também foi para o exílio, também foi para o cativeiro, por conta de muitos erros, de muita desobediência, de muitos fracassos, de muita idolatria, enfim, desagradaram sobremaneira o coração de Deus, a ponto de Deus permitir um exílio, um cativeiro babilônico. Mas ao mesmo tempo, Deus também tinha promessas de libertação, de restauração a este mesmo povo, e houve o retorno no 6º século antes de Cristo, quando o Senhor interviu e permitiu o povo retornar ao lugar que Ele estabeleceu para a morada do povo escolhido. Interessante que Ele levantou Ciro, um rei da Pérsia, chamando Ciro de servo, chamando Ciro de ungido, para que este fosse não meramente um atuante político para fazer com que o povo retornasse a Israel, mas alguém mesmo usado nas mãos de Deus para este retorno. O nosso Deus é um Deus de promessas e também é um Deus de efetivação, de confirmação, de concretização. Vamos ler alguns textos, algumas promessas e a efetivação. Vamos ler Isaías 43. Podemos aqui retornarmos aos estudos do profeta Isaías e vermos alguns trechos de alguns capítulos que são muito importantes no que dizem respeito exatamente a este assunto, o retorno do povo a Israel. E são textos maravilhosos, promessas do Altíssimo, textos que falam profundamente aos nossos corações. Isaías 43. Quantas e quantas vezes nós lemos esses textos e ficamos maravilhados, só que muitas vezes não entendemos do que se trata, mas hoje nós podemos entender. Promessa de Deus enquanto o povo ainda estava cativo, enquanto o povo ainda estava no exílio. Promessa do Senhor. E podemos tomar posse, porque diz respeito também às coisas de âmbito espiritual, e é a palavra de Deus. Amém, igreja? Isaías 43. Mas agora diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Aleluia. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Glória a Deus. Quem pode glorificar esse Deus maravilhoso nesta manhã? Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você, e povos em troca de sua vida. Quem toma posse dessa palavra,
não tenha medo, porque eu estarei com você. Glória a Deus. Que palavra tremenda, que promessa maravilhosa. Olha, gente, trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Glória a Deus. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Que promessa tremenda de Deus ao seu povo. Capítulo 44, mais ou menos uma repetição daquilo que foi mencionado no 43. E podemos também tomar posse, porque a palavra de Deus dizia a respeito as promessas do Senhor ao povo que estava no exílio, ao povo que estava no cativeiro, mas nós também podemos tomar posse, porque muitas vezes, amados, nós estamos vivenciando os cativeiros da alma, os desencontros, as descompensações, os reflexos de tudo aquilo que fizemos que porventura entristeceu o coração de Deus. Mas Paulo falou assim, ainda que nós sejamos infiéis muitas vezes, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. 44 de Isaías: mas agora escute Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Interessante, eu gosto muito, assim, dessa maneira que o profeta se dirige, tanto a Jacó quanto a Israel. Só lembrando que Jacó foi um, Israel foi outro. Depois que Jacó teve uma luta com um ser misterioso uma noite toda, aí Deus mudou o seu nome. Não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha que interessante a transformação na vida de Jacó, porque a primeira instância ele era aquele que prejudicava, ele era aquele que trapaceava, ele era aquele que passou a perna no seu próprio irmão. Coisa feia que Jacó fez. Se aproveitou de situações, sabendo que Esaú retornaria com fome, preparou um guisado e tomou a primogenitura, tomou a herança do seu próprio irmão. E depois, olha que caráter falho de Jacó, entrou na presença do seu pai, mancomunado com a sua mãe. Que coisa terrível, gente. O interessante é que a Bíblia não esconde essas travessuras dos servos de Deus, travessuras familiares. Coisa feia que Jacó e a mãe dele fizeram. Quem foi a mãe de Jacó? Que coisa feia. Forjaram um plano para enganar quem? Quem foi enganado? Isaac. E o Jacó, que era sem pelo, o peludo da história era o Esaú, né? O Esaú era aquele que cheirava o mato, cheirava o campo. O Jacó já era mais delicado, criado dentro de casa. Aí teve que fazer lá um negócio para enganar o próprio pai. E, com que fizesse ele peludo, a fim que Isaac tocasse nele e sentisse. Mas a voz não era a voz de Esaú. Mas sou eu, meu pai, sou teu filho Esaú. E gente, que coisa feia, aquela tramóia toda. Mas depois
Jacó se arrependeu, teve que fazer um concerto com o seu irmão. E é óbvio que no decorrer dos anos Deus trabalhou o coração dos homens, mas quem estava pesado no coração era Jacó, e ele teve que fazer esse concerto para que também houvesse um concerto na sua própria casa, na sua própria geração. Porque vocês vejam, ele sofreu ali o reflexo com José. A inveja dos irmãos em relação a José. E quantos anos que Jacó ficou sem ver José, achando que ele tinha sido morto. Mas, queridos, como houve um concerto entre ele e Esaú, houve um concerto também entre Jacó, entre José e os seus irmãos. Mas ele colheu. Ele colheu aquilo que ele plantou. Mas houve esse concerto, e consequentemente também houve esse concerto nas suas gerações. Quando José teve misericórdia ali, já sendo o governador do Egito, com todo o poder nas suas mãos, mesmo assim usou de bondade para com seus irmãos, por mais que deu uma judiada neles também, fez com que eles passassem um medinho, ficassem nervosinhos. Não vai ficar muito barato, mas no final das contas a motivação de José era muito boa, porque ele era um homem de Deus. Mas Jacó teve o seu nome transformado para Israel, e essa transformação é extremamente necessária na vida de todos nós. Porque, queridos, disso vale a conversão, não é verdade? E o que é a conversão? Você sair do caminho mau e entrar no caminho bom, perseverar nesse caminho, se adequando à vontade de Deus. Pode falar, irmão. Assim como ele enganou o irmão, ele foi enganado pelo sogro, né? Também. Ele trabalhou todos aqueles anos pela mulher que amava. Isso. O sogro deu a outra, que era mais velha. Exatamente. Quer dizer, ele viveu o que ele plantou de bom. Isso. Ele Também. trabalhou mais 7 anos para conseguir. Isso. Para conseguir quem? A Raquel. A primeira Lia. Não que a Raquel não soubesse ler, né? Entenderam aqui esse negócio, né? A primeira Lia. Mas o amor dele mesmo era Raquel. E aí teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Foi enganado pelo próprio sogro. Eita, sogro bom também, né? Colheu o que ele plantou. Mas voltemos ao texto aqui, 44 de Isaías. Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem me escuta. Assim diz o Senhor que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Interessante, né, queridos? É que aqui nós podemos perceber a escolha de Deus. E nós também podemos nos sentirmos escolhidos por Deus. O que é um privilégio, o que é uma honra. Mesmo tendo todas as nossas dificuldades, mesmo passando por tudo que passamos, estamos no caminho certo. E isso é maravilhoso. E bom se todos tivessem esse entendimento. Valorizar essa escolha soberana de Deus. O Deus Criador dos céus e da terra se compadeceu e aprove a Ele que nós estejamos aqui nesta manhã, ouvindo esta palavra. Bom se todos tivessem esse entendimento. Bom se todos os homens se voltassem
a esta palavra maravilhosa. Não tenha medo, meu servo, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Só quem recebe essa palavra, levante a sua mão. Vamos tomar posse desta palavra que eu creio que o Senhor pode ministrar de uma forma poderosa sobre as nossas vidas esta manhã. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, quem toma posse, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Que as nossas gerações sejam gerações tementes ao Senhor, e eu sirvo de todo o coração. E eles brotarão como a relva, como salgueiros, junto às correntes de água. Que maravilha isso aqui, gente. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Que assim como eu fez predições, desde que estabeleci no mais antigo povo, que eu declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, não tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Aleluia. Glória a Deus. Aqui Deus fazendo promessas a um povo que estava no cativeiro. E de repente Deus confirmou, usando alguém que nem era de Israel, usando o rei Ciro. Agora no capítulo 45. Mas antes, no capítulo 44 mesmo, vamos ler o versículo 28. Irmão Wagner, pode ler para nós? Isaías 44, 28. Quem diz de si é meu pastor, e o convidado junto com a praça, dizendo também a Jerusalém, se edificada ao tempo. Que bênção! Gente, este Ciro aqui, ele não entendia o seu chamado. Ele não tinha consciência: eu sou um pastor, e a minha missão é essa. Como eu sou um pastor, e a minha missão é cuidar das ovelhas, pregar a palavra, e uma série de coisas. Carpir o quintal, pintar a igreja, Minha missão é essa. Mas Ciro foi chamado como um pastor. Mas quem sabia que ele era o pastor? Ele não, mas Deus. Eu digo a respeito de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também que Jerusalém será edificada, e no templo seus alicerces serão lançados. Deus tem promessa de restauração, e no tempo certo as coisas vão se cumprir. Eu creio que Deus tem promessa de restauração para a terceira igreja presbiteriana. Deus pode até abalar as estruturas, mas no tempo dele vai haver um avivamento nesse lugar, para a glória do nome dele, para que o nome dele seja exaltado. Aleluia. Olha que promessa maravilhosa. Ciro não sabia que ele era pastor, mas era um instrumento por Deus.
usado por Deus. Eu digo a respeito de Ciro. O que Deus diz a respeito de nós? Ele sabe. Mas que também possamos nos submeter a Ele, para que se efetive tudo aquilo que pode ser confirmado de justo e de piedoso através de nós. Que nós tenhamos essa motivação. Porque afinal de contas, se o Ciro fosse um ímpio, fosse um homem maligno, jamais seria usado por Deus. Mas Ciro era um gentio, era um estrangeiro, era de fora de Israel, mas Deus o usou para uma efetivação de uma promessa. Ciro era o rei da Pérsia, não tinha nada a ver com Israel, mas Deus cumpriu o que se agrada da parte, dele mesmo, usando quem aprove ele usar. E Deus é soberano, usa quem Ele quer. Deus tinha uma palavra: Ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Digo também de Jerusalém, as promessas: será edificada, pode até ser destruída, será reedificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Agora veio a palavra a Ciro, no capítulo 45. Olha como que Ciro foi tratado. O rei da Pérsia, pastor de Deus, e agora ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Uma palavra de Deus assim ao seu ungido. Só que está fazendo predição também a Jesus, um tipo de Jesus que veio para restaurar o seu povo agora para o âmbito da eternidade e nos libertar de todo o cativeiro deste mundo mau, para nos levar para a Nova Jerusalém, para uma terra de promessa. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, Deus é soberano, Ele usa quem quer. Não sei se os irmãos sem espirro, por favor. Não sei se os irmãos aqui, se os irmãos assistiram a lista de Schindler. Alguém assistiu? Gente, que filme maravilhoso. Por um lado, terrível a maneira que o povo judeu foi morto, foi judiado, na época ali do nazismo, na época de Hitler. Mas quem Deus levantou para que o povo não fosse exterminado? Oskar Schindler, um alemão. E Deus tem esses meios de salvação, de restauração. E olha, gente, como Oskar Schindler, ele é honrado em Israel. Tem o seu túmulo lá no cemitério, que é um cemitério muito especial em Jerusalém. E todo ano os judeus vão lá e colocam as pedrinhas em cima do túmulo, que é uma maneira de homenageá-lo por aquilo que ele fez, a maneira que ele comprou os judeus para trabalhar em suas fábricas e desta maneira dar salvação ao povo de Deus. Então, assim como lá na antiguidade Deus usou Ciro,
como um benfeitor em favor do seu povo. Deus também usou Oscar Schindler como um benfeitor dentro do povo alemão mesmo. Ele tirou um de lá, para abençoar o povo de Deus. Então Deus tem os seus meios misteriosos de abençoar o seu povo para libertar-nos dos cativeiros. Glória a Deus. Salmo 126 relata que Sião, queridos, é o lugar central para o louvor ao Senhor e a peça central do seu plano. Os cativos de Sião restaurados, eles servem de contraste para o estado atual lamentável do povo. Porque hoje nós temos nos deparado, queridos, com quantas e quantas pessoas que estão cativas de alguma maneira, vivenciando aí os seus próprios problemas, os seus próprios dramas, as suas próprias demandas, os seus próprios defeitos. O defeito de uma pessoa pode ser um cativeiro pessoal, e de repente a pessoa não consegue se libertar disso, tem muita dificuldade em relação a isso. Ontem nós estávamos conversando ali com o irmão Wagner, e ele falou algo interessante. O pastor tem pregado direto sobre mansidão, Então isso é uma das coisas que está chamando a atenção dele. E assim, queridos, talvez a nossa maior dificuldade ainda seja a mansidão. Não é verdade? E a mansidão é uma virtude do fruto do Espírito. Ou seja, nós podemos ter a mansidão, porque todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor tem o fruto do Espírito. Se tem o fruto, tem as virtudes. Só que a mansidão pode estar minguada, como um gomo minguadinho, um gomo minguado, e precisa ser trabalhado nesse sentido. Mas, de repente, a pessoa está tendo dificuldade nessa área, para uma libertação, para uma transformação. E, gente, todos nós sabemos, é aquilo que eu vivo falando, todos nós sabemos onde aperta esse pato, do que verdadeiramente nós precisamos ser libertos. Talvez a história da nossa vida seja uma história triste, de desencontros, que ocasionam neuroses, traumas, um cativeiro da alma, o que proporciona aflição, noites mal dormidas, tempestades mentais. Muitas vezes somos atormentados pelos nossos próprios monstros pessoais. É como aquele hino do Voz da Verdade, Sombras, o nome do hino, muito bonito por sinal. Se os teus fantasmas te acompanham, se o teu passado vem por magoando sempre a tua alma, fazendo desistir dos teus sonhos, se as sombras desta vida abalam o teu viver, e toda a perspectiva é morrer ou morrer. Então, gente, na história dessa vida, quantas vezes nós fomos atormentados, escrachados, humilhados, judiados, escarnecidos, abandonados, injuriados, maltratados. Talvez a tua vida não foi conduzida do jeito que você queria. Talvez você quisesse ser uma coisa, mas isso não lhe foi proporcionado.
Gente, eu tinha sonhos até uns tempos atrás. Isso não se confirmou na minha vida. Mas nem por isso eu vou desistir. Nem por isso eu morri. Eu cheguei num patamar, não aguento mais. Vou largar tudo. Vou colocar uma corda no pescoço e eu vou partir daqui. Não. Porque eu entendo aquela palavra que Deus deu a Josué. Esforça-te e tenha bom ânimo. E o esforço, gente, diz respeito às situações adversas da vida. Como está escrito, né? Se demonstrares frouxo no dia da angústia, quão pequena é a tua força. É claro que tem situações na vida que nos advêm e que parece que serão mais fortes do que nós. E que parece que iremos sucumbir. Mas só lembrando que a nossa força vem de Deus. A força daquele que crê em Deus não vem de si mesmo, vem de Deus. Ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho plena certeza que até aqui o Senhor tem me ajudado e tem ajudado você também. E de uma forma que muitas vezes você não entende. Só que Deus trabalhando para o nosso melhor. E Deus muitas vezes castigando para que haja um aperfeiçoamento. Porque quando o pai, que é pai de verdade, ele corrige o filho, não vou dizer bate no filho, ou açoita o filho, ou espanta o filho, como tem pais por aí que fazem isso, agem de violência com os filhos, com as crianças. Aí não é pai, é palhaço mesmo. Quem age de violência é palhaço, né? Mas o pai de verdade, ele corrige o filho. E corrige por quê? Porque ama. Porque quer ver o filho bem. Quer que o filho aprenda, quer que o filho tenha um bom caráter, quer que o filho seja educado, tenha disciplina. E o nosso Deus é assim, o nosso Pai é assim. Ele corrige aquele a quem Ele ama. Se Deus permitiu o cativeiro em Israel, claro que foi por merecimento, mas também para correção. E é claro que Deus não abandonaria. Olha, vocês vão para o cativeiro, todos vão morrer. Poderia ter sido assim. Porque, como disse Paulo, o salário do pecado é a morte. E se o povo pecou, foi de morrer. Mas o nosso Pai é o Pai das misericórdias. É um Deus de toda consolação. Se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E se um filho vem e pede pão, não lhe daremos pedra. E se um filho vem e pede peixe, não lhe daremos serpente. Quanto mais o Pai que está no céu não dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então, Deus de Israel é um Deus maravilhoso. E, gente, se nós estamos nesse caminho, a duras penas, muitas vezes, vamos levando a vida, mas não estamos ao léu. Ainda ontem eu estava conversando com alguém dizendo assim, né? Muita gente está vivendo pelo seu bel prazer, que é a realidade do mundo de hoje, onde os homens serão assim assados. O egoísmo prevalecendo. São mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A crueldade muitas vezes prevalecendo. A falta de empatia. A falta de perdão.
a falta de consideração, a falta de valorização, a falta de querer viver pela palavra, a falta de humildade, os homens sendo presunçosos, arrogantes, irreconciliáveis, desobedientes a pais e mães, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A realidade do mundo é essa. E nós estamos nos deparando com isso o tempo todo. E muitas vezes estamos criticando os lá de fora. Estamos julgando, estamos condenando, estamos fazendo acepção, rejeitando, e um monte de coisa. Só que também, gente, eu posso ter uma opinião em relação a uma pessoa, só que a pessoa também pode ter uma opinião em relação a mim. Aí vai saber o que acontece, vai saber o que é pensado, vai saber o que é dito. Esse é o mundo dos homens. Mas eu estava conversando com uma pessoa ontem também, eu estava falando assim: Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, e Deus recompensa cada um segundo as suas obras. Se nós queremos viver pela palavra, nós temos um direcionamento. Deus falou assim: homem, a coisa funciona assim. E se você fizer assim, a recompensa será essa. Agora, se você não fizer assim, a recompensa será essa. Se nós lermos Deuteronômio 28, a bênção e a maldição. Se vocês desejarem a bênção, o resultado vai ser esse. Se vocês desejarem a maldição, o resultado vai ser esse. É só ler Deuteronômio 28. A bênção e a maldição. Nós temos uma direção. E Paulo falou assim lá em Gálatas 6, a partir do 7. Deus não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso não colherá. É triste ter que viver com essa realidade, porque na maioria das vezes nós somos propensos ao mal e fazemos muito pouco aquilo que é bom, aquilo que é bem, aquilo que é fruto de bondade, de generosidade, de benignidade, de empatia. Qual foi a última vez que você se deparou com alguém que realmente se posicionou ao teu lado? Conte comigo porque deve. Estou contigo em todo momento, vou fazer todo o esforço para te ajudar. Qual foi a última vez? Dá para contar nos dedos as pessoas que têm esse coração. Dá para contar nos dedos. Isso, gente, é um erro clássico, principalmente no que diz respeito à igreja do Senhor. Porque um grande exemplo para nós é a igreja primitiva. Ali, gente, no princípio, todos eles tinham algo em comum. Não era um comunismo, mas era uma comunidade. Porque o que vem a ser uma comunidade? Uma comunidade é onde cada unidade tem comunhão com o outro. Isso é o significado de comunidade. Eu sou uma unidade, a irmã Meire é uma unidade, nós temos comunhão, nós vivemos uma comunidade. E o que é bom e suave? Eu tive a oportunidade de falar ontem para os pastores na nossa reunião do presbitério, que está faltando exatamente isso no nosso meio. Está faltando comunhão. Está faltando nós vivermos aquilo que foi pregado por Cristo, uma comunidade. Uma comunidade. E no princípio era uma comunidade. Não uma comunidade comunista, mas uma comunidade fraternal e amor, onde todos tinham tudo em comum. E se alguns não tinham, os que tinham supriam os que não tinham. Isso era uma comunidade. E quem supre, quem não tem, é aquele que se posiciona
de forma empática. É aquele que tem generosidade no seu coração. E uma pessoa de Deus, naturalmente, vai agir assim. A recomendação é essa. E quando nós vivemos em comunidade e em união, aí isso é bom e agradável aos olhos de Deus. É bom e suave aos olhos de Deus. Se nós somos uma comunidade, nós temos união. Isso não é desfavorável. Isso não é contrário. Isso é bom, como disse o autor do Salmo 133. Isso é bom e suave. Deus se agrada disso. Mas muitas vezes nós somos levados pelas divisões. É o Jacó querendo prejudicar o Esaú. É o egoísmo. Um querendo tirar a bênção do outro. Um querendo tirar o favor do outro. Um querendo ser mais do que o outro. Está errado. Está errado. Desfavorecimento. E assim nós vamos plantando essas sementes e choramos lá na frente de forma amarga. Aí não podemos tomar posse daquilo que está citado lá em Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não, que você vai chorar não é porque você plantou uma semente ruim e você está sofrendo um reflexo ruim daquilo que você plantou. Mas o Salmo 126, ele aconselha o seguinte: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, de forma justa e piedosa, no tempo certo vai colher de forma adequada. Então a recomendação, queridos, é que nós façamos assim. Entendamos aquilo que Paulo quis dizer. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso me convidará. Aquele que semeia na carne vai colher corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito vai ceifar a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desanimado. Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Eu prego o seguinte hoje: o desânimo impede a colheita. Talvez nesse momento nós estejamos vivendo um cativeiro. Até plantamos boas sementes, mas de repente desistimos. Por conta de tantas coisas, por conta das demandas da vida, acabamos desistindo. E a colheita poderia estar bem próxima, bem perto. Porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Glória a Deus. Gente, por que Paulo falou isso? Principalmente aos da família da fé? Porque se nós somos uma igreja, se nós somos uma comunidade, o principal foco é esse, porque você fazer bem ao teu familiar é muito fácil. Você fazer o bem ao teu filho, ao teu pai, ao teu irmão. Claro que há irmãos, muitos têm dificuldades. Cunhado, essas coisas por aí, né? Mas, gente, tem que fazer o bem a todos, diz o texto. Mas, principalmente, se você está inserido numa comunidade, se você faz parte do reino, se você faz parte da igreja de Cristo, principalmente as da família da fé. Hoje à noite eu vou passar aqui um louvor que faz tempo que nós não cantamos. Talvez as irmãs aí que são mais de tempo conheçam. Somos tua igreja reunida aqui,
embaixadores do teu reino, reino de. O reino de Cristo é um reino de amor. Não, mas eu faço parte do reino de Cristo. Mas vivem em sedição, vivem em contenda, vivem em separação, vivem em ódio, vivem, desejando mal, vivem tendo inveja. Que reino que é esse de amor? Vive rachado. Que reino que é esse de amor? Não é. Não, eu faço parte do reino. Mas não aprendeu com Jesus lá, igual Pedro, Não queria aprender a lavar os pés, Porque se Jesus foi e lavou os pés dele, ele teria que lavar os pés também dos outros. Porque Jesus falou assim: eu sou mestre, estou fazendo, estou ensinando vocês, então vocês devem fazer o mesmo. Aí o Pedro: não, eu não quero isso, de forma nenhuma me lavará os pés. A pessoa não aprendeu com Jesus, como que vai fazer com o outro? Não, mas eu faço parte desse reino de amor. Faz da boca para fora cantando com amor, Mas não vive está cantando. Não é só saber fazer, é saber receber. Tem que saber receber para aprender a dar. Sim, tem pessoas que não sabem receber, ou que rejeitam aquilo que vem para eles. Exatamente. Pessoas Sim. que não sabem, elas não sabem aceitar uma semente boa na vida delas. Sim. Então, aí ela impede outra pessoa de semear algo bom na vida dela. Exatamente. Aí você. A palavra completa é essa que o senhor está falando, Essas outras também, mas eu sempre me baseio muito na palavra que diz: dar e ser-vos dado, boa medida, sacudida e transbordante. Recalcada e transbordante. É bem certinho. Bem certo. Tudo que você plantar, você colhe em abundância. Bem colhida. Nossa, é coisa tremenda. Tanto para o bem quanto para o mal. Interessante, a irmã citou aí essa passagem bíblica, é muito importante, porque aquilo que eu falei acerca da paternidade de Deus, Deus corrigindo. Deus é um pai de amor que corrige. Muitas vezes permite até os cativeiros, mas tem promessa de libertação e usa quem ele bem entende para esse processo. Gente, quando Jesus abordou exatamente essa passagem, Mateus 7, onde ele está tratando lá da paternidade de Deus, que nós sendo maus, nossa natureza é pecaminosa, nós sendo maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Assim Jesus conclui. Vamos ver o texto? Jesus faz uma conclusão disso e parece que não tem nada a ver com o contexto, mas tem. Mateus 7. Mateus 7. Mateus 7 em diante. Peçam e será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha a conclusão que Jesus faz, versículo 12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é o quê? A lei e os profetas. Gente, olha a intensidade dessa palavra de Jesus. O que Jesus quis
E Gálatas tem um texto muito importante que pode complementar isso aqui. Tudo que vocês querem que os outros façam, façam vocês também. Se você deseja o bem, você vai fazer o mal? Não, se você deseja receber o bem, faça o bem também, porque esta é a lei dos profetas. Agora, Gálatas 5,14 pode concluir para o nosso entendimento. Gálatas, alguém pode ler bem alto para nós? Gálatas 5,14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu Deus! Porque esta é a lei dos profetas. Agora Paulo está dizendo aqui, porque toda a lei se cumpre num só preceito: ame o seu próximo como a você mesmo. O que Paulo quis dizer aqui? Pegue toda a lei, coloca toda a lei lá, todos os mandamentos num liquidificador, bata tudo, condense tudo isso. O que vai formar? O que vai formar, segundo o texto? Porque toda a lei se resume numa só palavra: nesta, ame. Ame. E o amor, gente, vai totalmente contrário àquela coisa desejosa só para si. Convém mais a compartilhar, sem merecimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo Ciro, sem merecimento. Aquele povo que estava lá no cativeiro, merecia que Deus levantasse o Ciro? Fizeram por merecer? Não. Deus enviou Jesus por amor. Agora, o porquê que Ele nos ama? Ele que sabe. Nós somos dignos de amor? Não. Mas Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Aquela mãe que está lá no morro, o filho tranqueira, traficante, bandido, salafrário, desonesto, já matou muitos. Ele é um traste, mas eu amo ele, porque é meu filho. Não deixa de amar, não deixa de desejar uma libertação. Às vezes está lá, né, numa igrejinha lá no alto do morro, sobe lá nos percalços, nos caminhos tortuosos, chega lá naquela igrejinha simples, se ajoelha lá. E o filho lá traficando, se prostituindo, matando, mas a mãe está lá orando, pagando preço, de joelhos, pedindo a misericórdia, porque ama. Se for o caso da sua própria vida, dá. Sim, é Deus conosco. É Deus. Então, gente, o amor, ele é conveniente no reino quando diz respeito a mais dar do que propriamente receber. Paulo falou isso lá em 1 Coríntios 13, uma frase de impacto, pode nos impactar e nós podemos ir até embora depois de ouvirmos essa frase. Está lá em 1 Coríntios 13: o amor não busca os seus próprios interesses. Não busca os seus próprios interesses. Agora, gente, quem verdadeiramente está vivendo isso?
é uma coisa que eu preciso entrar no meu quarto de oração e colocar sinceramente para Deus, para que eu seja aperfeiçoado nesse sentido. E eu tenho uma luta tremenda e terrível contra as minhas próprias vaidades, no que diz respeito a isso. Por isso que não é fácil viver a palavra de Deus. Não é fácil você negar-se a si mesmo, como Jesus está requerendo. Não é fácil, nada fácil. Porque nós somos tendenciosos a querer mais receber. Mas o amor não busca seus próprios interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que vocês entendem por esta fala de Paulo? O amor tudo suporta. Como que vocês entendem isso? Suportar o suportável é fácil, não é verdade? É muito fácil suportar aquilo que é suportável. Mas o amor tudo suporta. Paulo colocou assim: o amor suporta aquilo que é suportável apenas. O amor tudo suporta. Aí você pensa, não, o amor tem que suportar os insuportáveis, mas talvez o insuportável seja melhor. E eu penso, não, eu sou uma pessoa plenamente suportável. Você acha? Mas o que os outros estão fazendo? Imagine, não sei se você já chegou a fazer isso. Pode falar de mim tudo que você pensa. Alguém já se colocou à prova assim ou não? Quem já fez isso? Da briga? Quem já fez isso? Irmã Sandra, já fez isso alguma vez? Já se submeteu assim? Já chegou para Lorena e falou: Lorena, pode ser sincero, fala tudo que você pensa de mim. Será que vai sair só qualidade, virtudes, elogios? Eu não perguntei, mas os meus filhos. É claro. Ouvi que tu é meio estado. E são sinceros? São sinceros. Meus filhos são sinceros. Eles falam, é minha vozinha. Ah, tu é minha. Mas é bom. Vamos ouvir das pessoas próximas. Gente, mas é bom ter o ouvido afinado para receber aquilo que vai ser falado, né? Bom se nós tivéssemos essa sinceridade. Não, eu preciso melhorar. Então eu tenho certeza que eu preciso melhorar. Eu vou me submeter a um teste hoje. Se vai falar de mim tudo que desagrada, eu estou me propondo e eu vou tentar melhorar aquilo que eu estou falando. Mas quem está nessa predisposição? Eu só estou brincando, não vou fazer. Vai falar. É que a gente é moldado conforme as experiências da vida da gente. Sim. Então, tudo que você sofreu, tudo que você passou, Exatamente. você tende a ser moldado. Sim. E isso gera você uma pessoa, às vezes, difícil. Exatamente. Autoritária, Isso. desconfiada, Sim. assim, a pessoa fica assim. Ela foi forjada a ficar Então assim. ela tem que reaprender. Essa Exatamente. é que a pessoa tem que estar disposta. Isso aí, irmão. Ser restaurado. Peço a Deus que me dê muita paciência. Ser restaurado. Porque amar e suportar muitas vezes é difícil. É difícil. Mas nós temos que reaprender. Tem que ter mansidão, tem que ter paciência. E muitas vezes nós estamos falando nesse sentido. Flexibilidade. Eu quero Também. só falar assim um pouquinho. Eu, por muito tempo, eu tinha uma resistência muito grande contra o meu pai. E quando eu vim para aceitar Jesus, a palavra que tem que perdoar, eu acabei perdoando ele, porque eu entendi que o que aconteceu com ele, com a minha mãe, não tinha nada a ver comigo. Sim. Ele era meu pai. Ele e eram meus pais, em geral. Sim. Então, eu liberei perdão. E eu tinha um plano de saúde e eu liberei para ele. Certo. Particular.
revelações que são fortes. E, gente, com a permissão de vocês, né, eu vou, em nome de Jesus, terminar esse estudo na semana que vem. E eu conto com vocês aqui, porque vocês já pegaram aí metade, pelo menos, do estudo, para nós terminarmos na semana que vem, dizendo respeito ao Salmo 126, que é um salmo tremendo, maravilhoso. Essa questão de restauração depois do cativeiro. Tem muito chão ainda para nós andar também. Só que eu vou encerrar contando em relação ao amor e ao perdão. Eu, lá no começo aí na minha conversão, né? Porque eu não posso dizer que sou convertido, seria muita presunção da minha parte e vanglória. Eu pretendo ainda ser convertido, né? Porque estou no processo e estou me submetendo a Deus para isso. Estou em aperfeiçoamento, certo? E convertido mesmo, nós vamos ser só lá no céu, onde aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, como diz Paulo. Nós somos aqui, nós somos corruptíveis. Então, gente, 2 exemplos de perdão. Um homem chegou na sua casa, cansado do serviço, na hora do almoço, e a esposa com a filha a esposa tinha preparado o almoço e viu que o rapaz estava bem cansado e falou: amor, é o seguinte, você almoça e descansa, eu vou no banco sacar um dinheiro e vou com a nossa filha, para que você tenha um período aí de descanso. Aí ele concordou, estava muito cansado, pegou, almoçou, ligou um pouco a televisão. De repente veio uma notícia urgente: tinha acontecido um assalto exatamente naquele banco e tinha dado morte, e quem tinha morrido era exatamente a esposa dele e a filha dele. E, gente, ele ficou desnorteado, desesperado, e ele começou a procurar veementemente pela pessoa que tinha feito aquilo. Mas para quê? Até que um dia ele achou aquela pessoa e contou para ele: viu, é o seguinte, eu sou esposo daquela mulher e daquela criança que você matou, e eu quero dizer que ele te perdoou. Outro caso, um homem árabe estava na sua tenda e de repente uns meninos entraram correndo com toda a força dentro da sua tenda, um deles fugindo de outros, né? Aí aquele homem pegou e viu que o que estava mais aflito, o que estava fugindo, ele pegou e abraçou para proteger os outros. E os outros meninos disseram assim: viu, entregue ele para nós, nós queremos surrá-lo, nós queremos tratar com ele. Mas por quê? O que ele fez? Ele acabou de matar o seu filho. Daí aquele homem, abraçado com aquele menino que tinha matado o filho dele, ele pegou, ficou chocado, começou a chorar, mas de repente ele declarou assim: então a partir de hoje você será meu filho. São 2 casos verídicos, exemplo de perdão. Agora, gente, é fácil? É fácil? Não é, mas tem que ser feito. Então, queridos, nós muitas vezes vivemos cativeiros na nossa alma por conta do orgulho prevalecente, né? E Deus está permitindo as prisões, os conflitos, os desnorteamentos, para que até o momento final nós caímos e retornemos ao entendimento, porque Deus Ele quer nos levar a um lugar de libertação. Você pede lá para os jovens. Deus quer nos levar a um lugar de paz. Por isso que Jesus falou assim, né? Faz aquele convite maravilhoso. É um convite que tira
tira do cativeiro. Porque a promessa de Deus é exatamente promessas gloriosas no que diz respeito à libertação, retirar desse cativeiro. Olha, gente, eu estava ouvindo não lembro uma palavra do Charles Spurgeon, que diz respeito exatamente ao Salmo 126. O Charles Spurgeon, ele escreveu assim: nos primeiros momentos de nossa conversão, que reviravolta presenciamos de nosso próprio cativeiro, esse momento nunca pode ser esquecido. Aquele dia que você realmente entendeu a palavra de Deus e o valor dela. Alegria, alegria, alegria desde então. Fomos emancipados de milhares de aflições, da depressão espiritual, da recaída extremamente triste e da dúvida lamentável. Não somos capazes de descrever em palavras a alegria que se seguiu a cada libertação. Imaginemos nós se Deus não tivesse nos encontrado. O que teria sido das nossas vidas? Talvez já nem estaríamos mais aqui. Talvez já estaríamos mortos. Mas o Senhor nos restaurou e sempre está na predisposição de nos restaurar e de nos libertar de nós mesmos, muitas vezes. A maior libertação do homem não diz respeito à sua libertação em relação aos outros, diz respeito à sua libertação em relação a ele mesmo. Eu preciso ser liberto de mim mesmo. Por quê? São as minhas opiniões e aquilo que eu penso. E nesse sentido, é isso que faz a diferença diante de Deus. Porque eu tenho direcionamento. A palavra diz que eu tenho que agir assim. Em relação ao próximo, eu tenho que considerar o outro superior. Em relação ao próximo, eu não posso buscar os meus próprios interesses. Então, tudo diz respeito a mim mesmo, a minha libertação. Eu não posso desejar a libertação dos outros se nem eu mesmo sou liberto. Antes que Deus liberte a mim, para que de fato eu seja livre. Porque esse convite de Jesus diz respeito a mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomar sobre vós o meu jugo, porque o jugo que muitas vezes nós carregamos, gente, está deixando muito pesado a coisa. Mas o jugo de Jesus é diferente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.